Sejam bem-vindos, bem-vindas. Obrigada por estar neste seminário. Na tarde de hoje, vamos conversar sobre registros nominalizados de estudantes e seus usos no planejamento educacional. Este evento é organizado dentro da Comunidade de Especialistas de Dados para o Planejamento Educacional, uma iniciativa conjunta do IP-UNESCO, Escritório para a América Latina e Caribe, e Unesco Santiago. Eu sou Natália Fernandes Laja, especialista de programas em comunidades de prática e coordenadora da rede de especialistas em políticas educacionais do IP-UNESCO. Antes de começar, queríamos dizer que o evento tem tradução simultânea espanhol-português. Vocês podem clicar no ícone na barra inferior da sua tela, que tem forma de mundo, para selecionar o idioma de sua preferência. Uma sugestão é que durante todo o evento possam falar pausadamente, assim ajudamos a nossa intérprete, para que seja mais fácil o seu trabalho. Muito obrigada, Patrícia, por nos acompanhar com a tradução. Por outro lado, se não for um problema para a sua conexão, pedimos que vocês liguem as câmeras para que possamos nos conhecer melhor e também gostaríamos de pedir para quem ainda não fez isso, mudar o seu nome de usuário no Zoom, colocando nome, sobrenome e o país ou instituição aonde pertence. O evento terá 90 minutos de duração e vamos dar início à abertura do evento com Alejandro Vera, que eu vou apresentar em breve. Alejandro vai nos dar um olhar regional sobre os usos desses registros no planejamento educacional. Depois, Fernanda Luna, subcoordenadora da área de gestão e mobilização de conhecimentos do IP, vai moderar o painel de experiências conformado por Gabriel Gomes Sousa, Eive Dores Ilaja e Nicolás Ramírez, a quem vou último, Nancy Montes vai nos trazer algumas reflexões sobre o uso de dados nominalizados de estudantes, no caso específico dos sistemas de alerta precoce. Saibam que sua participação é fundamental e para construir essas reflexões de forma conjunta, convidamos vocês desde o início do evento a deixar seus comentários, perguntas e compartilhar suas iniciativas no chat sobre essa questão. Assim poderemos retomá-las, mas para o final das apresentações e podemos fazer uma troca enriquecedora. Agora sim, vamos começar a conversa e para isso gostaria de apresentar Alejandro Vera, que é mestre em Políticas Públicas pela Universidade Torquato de Tella, mestre em Políticas Educacionais pela Universidade Alberto Hurtado e formado em Economia pela Universidade Nacional de Córdoba. O que eu destaco sobre o Alejandro para essa conversa é que ele tem um conhecimento muito sólido do panorama e das políticas educacionais da região, com uma trajetória muito valiosa por organismos internacionais regionais. Atualmente é parte do Escritório Regional da Unesco em Santiago, como especialista em monitoramento e planejamento da educação, e no passado trabalhou na Unicef Bolívia como especialista em políticas sociais e no Instituto de Estatísticas da Unesco. Também trabalhou na gestão educacional no Ministério da Educação da Argentina, nas áreas de estatística, planejamento e políticas socioeducacionais. Alejandro, depois dessa breve apresentação da trajetória magnífica do Alejandro, quero passar a palavra para ele. Alejandro, você tem 7 minutos e somente um breve comentário. Vamos silenciar os microfones enquanto for feita a apresentação, porque eu estou ouvindo um pouco de eco, então para não ficar complicado. Alejandro, o microfone é seu. Muito obrigado, Natália, pela apresentação. E estou muito contente por estar participando neste primeiro evento do ano desta comunidade de especialistas em dados na que estamos trabalhando já faz vários anos, junto com os amigos do IP, e organizando este tipo de encontros
onde temos a oportunidade de discutir algumas temáticas que têm a ver com o tema que estamos tratando aqui, que são os dados, seus usos, a relação entre os sistemas de informação, planejamento e a gestão. Então, sempre é um prazer estar participando destes eventos. Hoje, o tema que temos diante de nós são os registros nominais dos estudantes, que é um tema pelo qual passamos recorrentemente desde que começamos essas atividades na comunidade. Todos os anos, em algum momento, sob diferentes óticas, estamos falando dos registros nominais. Isso não é por acaso. Isso se relaciona com o fato de que, se fizermos um olhar um pouco mais histórico sobre os sistemas de informação educacional, sem dúvida, a principal inovação que houve, pelo menos nas últimas 2 décadas, foi a passagem de um olhar agregado da informação, que era levantado através de censos e levantamentos nas escolas, a contar com informações nominais, onde temos dados de cada estudante. Essa foi uma inovação que habilitou uma série de análises e usos inéditos até esse momento. A informação, ou essa possibilidade, surge, nós que já temos alguma idade, sabemos que isso já aconteceu, esses processos já aconteceram e surgem principalmente pelas possibilidades tecnológicas. Os ministérios viram a possibilidade de avançar para esse levantamento de informação a partir de melhores equipamentos, servidores que podiam conter e processar essa informação, e dispositivos como tablets, computadores, laptops, que permitem fazer esse levantamento de informações nas escolas, nas salas de aula, às vezes até fora delas. Então, a tecnologia permitiu essa possibilidade. E depois, assim que os ministérios tiveram essa informação, abriu-se um leque de usos possíveis, e eu diria pelo menos em 2 âmbitos. Um, no âmbito especificamente estatístico, porque antes os sistemas de informação vinham dos censos educacionais, e o primeiro uso nos ministérios costumava ser a estatística. Mas em outro âmbito desses sistemas, Ao- além disso, está esse uso no âmbito das políticas educacionais, da gestão, o uso desses dados para gerir e para implementar políticas. Aí também se abriu uma série de possibilidades. A pandemia, recentemente, nós já ouvimos muito isso, foi uma oportunidade para mostrar e acelerar processos, especialmente aqueles que se relacionam com o uso intensivo de tecnologias na educação. Eu diria que os sistemas de educação, de informação educacional não foram uma exceção, e a pandemia mostrou o potencial desses registros nominais. Se há algo do que falamos, nós que trabalhamos com esse tema durante 2020 e 2021, vocês não vão me deixar mentir, foram os sistemas de alerta precoce, os sistemas de proteção de trajetórias, os sistemas de acompanhamento de estudantes. Trabalhamos, escrevemos, discutimos sobre esses temas, e isso foi uma aceleração de iniciativas incipientes que já existiam. Aliás, hoje vamos ter um par de exemplos, alguns exemplos relacionados com essa temática, com os colegas da Colômbia e de Honduras, a quem agradeço muito que nos acompanhem hoje. Mas não é o único tipo de usos que pode ser feito, e já vimos em toda a região outros usos muito interessantes, que muitas vezes têm a ver com a possibilidade de interrelacionar essa informação com outras informações, e então, assim, as possibilidades se multiplicam. E nossos colegas do Uruguai vão falar um pouco sobre essas outras possibilidades. Vemos, então, que os potenciais de uso da informação se multiplicaram, e nosso diagnóstico é que isso ainda não tem um limite, não sabemos até onde vai. E, em alguns casos, acho que também há um uso que deveria ser aprofundado, especialmente quando volto ao primeiro âmbito que falei, que é o âmbito estatístico.
E nesse âmbito, não vimos grandes desenvolvimentos ou mudanças de como produzimos informação estatística, apesar da grande mudança de como obter a informação. Então, ainda há trabalho para fazer sobre que indicadores novos podemos utilizar e que tipo de análises podemos fazer. Para terminar essa introdução, dentro dos 7 minutos, quero dizer que também temos que levar em conta que, além das possibilidades, os novos sistemas de informação nominal também nos trazem desafios. E talvez hoje apareçam algumas dessas dimensões ou esses temas, como temas normativos, proteção da informação. A temporalidade agora também é uma questão, porque agora que são nominais, queremos com maior periodicidade cada vez, quase como se fosse em tempo real. Também temos problemas de interoperabilidade, como esses sistemas dialogam com outros. Então, a inovação também nos gerou uma nova agenda de desafios que temos que atender. Mas são desafios interessantes e que nos convidam a continuar avançando, porque, no fundo, a grande conquista desses sistemas é que permitem novas formas de fazer políticas. Esperamos que hoje tenhamos 3 exemplos dessa discussão e tomara que tenhamos uma discussão rica, tanto para o público como para a nossa colega Nancy, que vai fazer as reflexões finais. Mais uma vez, agradeço a todos pela participação e a todos que colaboraram para a realização desse evento, tanto do IPE como no Unesco Santiago, e que seja um excelente seminário. Muito obrigada. Muito obrigada, Alejandro, por essa introdução a esse evento. Quero dar boa tarde a todos e todas. Sou Fernanda Luna, subcoordenadora da área de Gestão e Mobilização de Conhecimento do IPE Unesco, e quero também agradecer aos painelistas que vão estar compartilhando sua trajetória e suas experiências no dia de hoje. Celebro que esse primeiro evento da comunidade de dados, uma comunidade muito valiosa para todos nós, e é um grande prazer gerir e gerar esse espaço de trocas e de experiências, de trocas de recursos e de aprendizados com todos nós. Como já disseram, eu vou moderar o painel sobre experiências de uso de registros nominalizados, a partir do que foi apresentado pelo Alejandro. O que nos interessa, quem vai partilhar essas experiências, é que nos contem quais são as oportunidades no desenho, na implementação e na avaliação de políticas que gera a disponibilidade desses registros nominalizados, quais são as principais aplicações e usos, que potenciais têm esses sistemas para gerar impacto nos nossos sistemas educacionais e quais são as condições em relação aos sistemas de informação que são necessárias para potencializar o uso desses dados. Antes de passar a palavra aos especialistas, eu gostaria de convidar vocês a compartilharem suas perguntas, seus comentários no chat, que vamos puxar dali no momento de troca com vocês. Então, as ideias que vocês tiverem podem escrever no chat, porque nós vamos trazê-las para a nossa conversa quando formos abrir os microfones. Eu vou apresentar as pessoas que me acompanham no dia de hoje. Temos Gabriel Gomes Sousa, que é sociólogo, tem um mestrado pela Universidade da República e atualmente é diretor da Divisão de Pesquisa e Estatística do Ministério da Educação e Cultura do Uruguai. Depois temos Eive Doris Celaja Bicha-Franca, que é formada em Administração Educativa e tem um mestrado em Gestão da Educação. Atualmente trabalha como coordenadora do Sistema de Alerta e Resposta Precoce, conhecido como SART, da Unidade de Sistema Nacional de Informação Educacional de Honduras, da Secretaria de Educação. E temos também Nicolás Ramírez, que é mestre em Estatística e atualmente trabalha como assessor estatístico do Departamento de Cobertura e Equidade do Ministério da Educação Nacional da Colômbia. Vamos começar com o Gabriel, do Uruguai, que vai nos apresentar a experiência de integração de dados educacionais com outras fontes de informação. Depois virá a Eive,
Honduras, que vai nos falar sobre o desenvolvimento de um sistema de alerta precoce, que ela coordena, e que tem uma ênfase forte no acompanhamento de trajetórias educacionais de estudantes em situação de mobilidade nas rotas migratórias. E depois, Nicolás, da Colômbia, vai falar sobre o Observatório de Trajetórias Escolares. Ao finalizar essa troca com essas experiências, Nancy Montes vai apresentar algumas reflexões. Ela é pesquisadora especializada na questão de dados e trabalha com o IP, já fez vários estudos e produção de conhecimento sobre esse assunto e vai apresentar e comentar sobre os desafios do uso da informação nominalizada dentro dos sistemas de alerta precoce. Esse é o trajeto que temos para o dia de hoje, então vou falar a palavra para o Gabriel, que vai nos apresentar o sistema de informação integrada da área social. Olá, boa tarde a todos e todas. Antes de começar com a apresentação, quero agradecer aos representantes da Unesco pela oportunidade de estar apresentando e compartilhando a experiência do Uruguai sobre o registro de dados nominalizados. Eu vou começar compartilhando a apresentação. Muito bem. Quando conversamos, eu e Martim, sobre quais poderiam ser as contribuições que poderíamos compartilhar com vocês, um dos aspectos centrais que achamos interessante é, para trazer nesse momento, no caso do Uruguai, é o Sistema Integrado de Informação da Área Social, o CIAS. Para vocês terem uma ideia, o CIAS é como uma super base de dados, um repositório de dados que reúne todos os organismos públicos do Estado, tanto ministérios como institutos, organizações, o que apresenta um potencial de análise para o monitoramento, acompanhamento e planejamento das políticas públicas que é muito útil. Para começar, trazendo alguns elementos sobre o que é o CIAS. O CIAS foi criado em 2006, não por acaso, conjuntamente com o Ministério de Desenvolvimento Social. Foi criado no mesmo ano, ou seja, é uma parte importante do Ministério de Desenvolvimento Social. E é um sistema de informação integrada da área social, conformado por bases de dados de mais de 30 instituições públicas. Entre suas atribuições principais estão a conformação de um serviço de informação social que integre dados e registros administrativos dos órgãos responsáveis pelas diferentes políticas públicas no Uruguai, seja saúde, alimentação, educação, soluções de moradia, segurança e proteção social, trabalho, emprego, deficiências e atendimento integral. Então, inicialmente era um projeto muito ambicioso, que nesse momento já está em operação no Uruguai. E a partir desse intercâmbio de dados, a ideia original era gerar capacidades de desenho, gestão e avaliação e monitoramento das políticas públicas e para assim contribuir para melhorar os níveis de eficiência e eficácia na gestão. Não vou passar por cada um dos organismos que integram o CIAS, mas aqui dá para ver o que eu estava dizendo, que inclui tendências, prefeituras, ministérios, Sistema Nacional de Emergência, o Fundo Nacional de Recursos, comissões, agências. É um sistema que tem uma capacidade de intersecção da informação muito potente. Quais são alguns aspectos centrais do CIAS? O CIAS se atualiza de forma mensal, de forma que se gera uma
base de dados que incorpora os identificadores. O identificador é a cédula, o documento de identidade do indivíduo, e é o que permite a correspondência e a integração de todos os dados provenientes de diferentes organismos. Para cada pessoa identificada pelo número de documento, se associam os dados pessoais, nome, sobrenome e dados sociodemográficos, como data de nascimento e endereço. De forma complementar, alguns programas também integram um identificador que permite descobrir quem forma parte de um mesmo núcleo familiar. Em algumas análises específicas, isso se torna importante porque permite descobrir a configuração do núcleo familiar e a integração familiar, a fim de fazer avaliações de alguns aspectos que têm a ver com diferentes dimensões que queiramos avaliar. Então, as fontes de informação, os programas, inscrições e afiliações dos sistemas de registros podem proporcionar diferentes dados para uma mesma pessoa. Por isso que no processo de integração dos CIAs, são levados em conta diferentes critérios para poder ter uma visão única e unificada dos dados. Agora sim. Aqui é só para mostrar como é a carga a subida de informação, nesse caso para a Administração Nacional de Educação Pública. Mensalmente, cada um dos níveis educacionais sobe a informação mensalmente no CIAS e fica aí disponível para o uso. Só para dar aqui alguma ideia de como é a interface do CIAS, visualmente, quando a gente tem que utilizá-lo, o CIAS tem diferentes níveis de informação, a gente pode consultar por dados pessoais, pelos registros de uma pessoa em cada organismo público e dentro de um período de tempo específico, ou pode ser utilizado como utilizamos normalmente nas unidades de estatística, no elemento 3, que são dados pessoais e registros para lote de cédulas de identidade. Aqui temos um conjunto de cédulas de identidade e podemos selecionar e subir no CIAS e especificar qual é a janela temporal que se quer analisar e, em segundo lugar, especificar quais são os dados que queremos que venham do CIAS para corresponder a esse número, a esse grupo de documentos. Pode ser dados de educação, saúde, trabalho, alimentação, proteção, moradia, transferência, aposentadoria, pensões. São diferentes interesses que podemos ter. Então, a partir do CIAS, o que vamos ver agora rapidamente são 3 experiências de uso dessa super base de informação aplicadas ao setor educacional. Existem outras aplicações de outros setores, é uma base que tem muitos acessos por diferentes atores do governo, mas hoje vamos ver 3 exemplos do uso em dados educacionais. Em primeiro lugar, temos o Programa de Proteção de Trajetórias Educacionais da Administração Nacional da Educação Pública, onde possuir informação longitudinal e nominalizada dos estudantes permite fazer uma revisão e uma análise da trajetória educacional para identificar situações de vulnerabilidade ou pontos fortes no processo educacional dos estudantes e para ter informações que permita desenhar diferentes políticas públicas para o fortalecimento dessas trajetórias. Nesse caso, por exemplo, ao utilizar informação dos formados no ensino primário, podemos observar a permanência ou não permanência, e dentro da permanência, identificar aspectos da progressão específica, padrões de progressão ou de repetência.
Nesse caso, o que estamos identificando na tela são os diferentes grupos de anos que podem ser extraídos com informação nominalizada de 2013, 2014, 2015, 2016. E o que queremos observar é qual é a trajetória desses grupos nos diferentes anos consecutivos depois do término da educação primária. Então, podemos identificar que para o grupo de 2013, somente 33% de quem sai da educação primária. A interpretação perdeu a conexão. Gabriel, está ouvindo a gente? Educacional, que identifica uma diminuição que é possível medir através dos dados nominalizados, porque é possível mapear a trajetória educacional. Isso é realizado para cada um dos grupos, então há uma análise vertical e também pode haver uma análise horizontal, onde cada um possa identificar que para os diferentes períodos, esse atraso e esse abandono vem diminuindo. Por exemplo, passamos de 93,2 a 97,1, o indicador de permanência no trânsito educacional. A segunda experiência que vamos mencionar se relaciona. Perdemos novamente o áudio. O áudio parou? Vamos esperar um pouquinho. Se não, vamos passar adiante. Eu acho uma pena cortar. Também deve ser problema de conexão da apresentação junto com o áudio. Pode ser. Fernanda, o que podemos fazer é continuar. Estava com esperança dele voltar. Eu vou avisar para ele fazer umas palavras finais para poder retomar, mas assim podemos passar para o próximo palestrante. Eive, passo a palavra para você, que vai nos apresentar o sistema de alerta e resposta precoce do Ministério da Educação de Honduras. Está ouvindo? Ótimo. Dá para ver? Sim, perfeito. Dá para ver perfeitamente. Dá para ver a apresentação? Sim. Boa tarde, é um prazer compartilhar com vocês a experiência de Honduras em relação à informação de dados estatísticos por identificação pessoal da nossa população de estudantes em situação de vulnerabilidade. Nesse processo, a Secretaria de Educação, e como mencionavam os companheiros que falaram antes, todos os países tivemos que ver como melhorar nossos sistemas educacionais depois de toda a emergência que tivemos a partir de 2020, por causa da pandemia, aqui em Honduras, por causa do efeito da mudança climática. Nesse sentido, a Secretaria da Educação precisou, desde 2021, converter um sistema que só registrava dados para um sistema que acompanha a trajetória educacional da população vulnerável. Tudo isso dentro do plano de oferta para a educação da população menos favorecida, que identificamos através de estratégias ao longo do ano escolar. Tudo isso para acompanhar o abandono escolar e tomar as melhores decisões e estratégias para proteger e garantir as trajetórias educacionais de nossas crianças e jovens. Nesse sentido, o processo se constrói em 6 momentos. O primeiro é a definição de objetivo e componentes, que é um objetivo que já temos plasmado na Constituição,
que é a garantia do direito à educação dos hondurenhos e pelo compromisso que temos ratificado no nosso país, com a garantia do direito à educação aos estrangeiros que estejam em território hondurenho. Para que definimos objetivos e componentes para direcionar o processo e saber aonde queremos chegar. No segundo momento, temos a gestão da informação para poder identificar a população que precisa desse olhar um pouco mais próximo, mais atento, para poder ajustar as estratégias educacionais que podem ser definidas para beneficiá-los. Depois de conhecer essa população, temos a definição de alertas através do segmento e análise de dados para poder situar geográfica e academicamente a população e poder definir e adequar as estratégias e os recursos necessários para sua atenção. Depois, temos todo o processo de, após identificar a população, definir qual vai ser o centro educacional que vai atender essa população, quem vão ser os diretores departamentais de educação, os diretores municipais e distritais, toda a estrutura do sistema para poder dar resposta às nossas crianças. Depois disso, o segmento dos indicadores educacionais que fazemos dentro do Plano Estratégico Institucional 2022-2026, que busca alcançar os compromissos internacionais, mas também os compromissos nacionais do país na perspectiva social. Nesse sentido, acompanhamos indicadores de acesso, permanência, retenção, promoção, término de trajetórias educacionais e também indicadores sociais, dando seguimento às condições e perfis de vulnerabilidade em relação à migração irregular, de uma grande quantidade de crianças que retornam, migração interna por diferentes condições e migração internacional pelos compromissos e pelos migrantes em trânsito que passam pelo nosso território. Para, no final de cada ano escolar e cada período de avaliação durante o ano, definir e incorporar os ajustes pertinentes de acordo com a realidade inconstante do contexto dos centros educacionais no país. Então, é uma estratégia que não está escrita em pedra, ela é uma estratégia que os centros educacionais e os docentes vão dizendo quais são as necessidades e isso vai se adequando. A gestão da informação da Secretaria de Educação para implementar a estratégia de inclusão plena e que possa se refletir em sua ferramenta, sistema de alerta e resposta precoce, é gerada a partir de 3 pontos importantes. Do Centro de Recepção Oficial da Secretaria de Educação, que a Secretaria da Educação é parte da resposta do país das crianças migrantes retornadas que chegam no país por via aérea ou terrestre. Nessa oferta do país, a Secretaria da Educação tem um representante, que é a pessoa que faz o registro oficial de toda a população em idade escolar, de 4 a 19 anos, que vai retornando ao país e que vai sendo enviada aos centros educacionais do país de cada um dos departamentos de Honduras. Em cada departamento, equivalente aos estados, há um link do sistema de alerta e assim que cada hondurenho retornado volta, deve ser atendido em seu respectivo departamento, tendo um período de 15 dias para dar acompanhamento em todo o sistema educacional e gerar alerta nas situações que têm a ver com proteção e garantia dos direitos das crianças, adolescentes e jovens. Isso no primeiro momento. No segundo momento, temos entre os atores do sistema educacional, a recepção de informação, desde da direção do centro educacional, através de umas pesquisas que estão disponíveis e há um tempo estabelecido para dar seguimento a essa matrícula que acontece ao longo do ano. Temos também uma pesquisa que dá seguimento ao acesso durante cada período escolar, de fevereiro a novembro, e os diretores têm um tempo estabelecido para informar as dificuldades ou as ações que dão um resultado positivo e que ajudam a melhorar a matrícula ao longo do ano escolar, na primeira etapa.
No segundo momento do ano escolar, os diretores vão passando uma informação mensal de como está a mobilidade dessa matrícula em relação a entradas, saídas, ou crianças que não consideramos ainda desertores, porque temos um enfoque flexível. Colocamos como crianças em risco de abandono escolar porque se desconectaram de sua trajetória educacional. Então, são registradas ações do sistema educacional para poder recuperar, as estratégias para recuperar estudantes que estejam fora do sistema educacional. E também, a partir dos centros educacionais, temos desde o docente que atende os estudantes em sala de aula, um relatório não tem, dizem que o momento que vai ser feito esse relatório a partir dos sinais que esse professor ou professora vai identificando em relação à presença, ao aproveitamento e à condição de vulnerabilidade que possa afetar sua trajetória educacional. Isso nos ajuda a ver os alertas em relação ao movimento das matrículas no sistema educacional. Além disso, temos outra forma de recepção da informação, mas que não é permanente. São estratégias focadas em alguns setores que a Secretaria da Educação implementa através do censo de população fora do sistema. Mas esses 3 pontos são permanentes e implementados diariamente no sistema educacional. Depois, quando já temos a informação subida no sistema, o sistema de administração de centros educacionais faz com que esse sistema macro, onde tem toda a informação dos níveis pré-básico, básico e médio, é onde podemos ter os alertas da população, de estudantes que vão se desconectando de acordo com os relatórios feitos por direção e professores, para saber que esforço deve ser feito e que respostas precisamos dar para essa população de forma a poder proteger e assegurar a trajetória educacional dessa população. O sistema vai gerando níveis de risco em leve, moderado e grave, e ao mesmo tempo vai gerando respostas para os professores para que possam ter a possibilidade de responder de forma precoce a esse estudante que está sendo identificado e não esperar participar de processos de treinamento, mas sim que logo o sistema já possa dar ferramentas para o atendimento a esses alunos. Nesse sentido, o sistema de alerta apresenta aos diretores de sistemas educacionais e aos professores e professoras ferramentas para a resposta institucional para fortalecer o planejamento dos centros educacionais, projetos específicos para populações de vulnerabilidade, dentro da garantia dos direitos humanos e das crianças, e especificamente o direito à educação. Também gera ferramentas para a resposta administrativa, para a entrada ou reentrada flexível ao sistema, ferramentas para crianças que não têm documento de identidade, que nasceram em rota migratória, não foram registrados em nenhum dos países, e que também têm lacunas no sistema de administração dos centros educacionais, onde fica o registro oficial dos estudantes, e também para as crianças que têm documentos de fora do país, mas que não estão legalizados para que sejam validados em Honduras. Depois disso, depois de todo esse processo de registro dessa população que precisa de um ingresso flexível, imediatamente o sistema dá ao professor ferramentas para trabalhar respostas socioemocionais para essas crianças, com primeiros socorros pedagógicos e psicológicos, para trabalhar com a permanência e a retenção desses estudantes que estão em desconexão recorrente durante o ano escolar. Depois vem a resposta permanente, que é o reforço e nivelamento, que é um processo que nós, professores, fazemos a todo momento, porque nossos estudantes, por terem se desconectado, não têm as competências que deveriam ter em cada período parcial. E, no final, a resposta articulada interinstitucionalmente, que tem a ver com incentivos educacionais para estudantes e também alguns para as famílias,
desses estudantes identificados em situação de vulnerabilidade. Com essas 5 respostas e todas as alertas que o sistema gera em todos os níveis, central, departamental, distrital, municipal e de centro educacional, nós podemos gerar alguns relatórios que nos ajudam a ver as condições que colocam essa população em risco de abandono escolar. No ano passado, tivemos um relatório por saúde, por deficiência, por diferentes fatores. Podemos ver em que países, de que países estão vindo esses estrangeiros que pisam nosso território. Podemos ver também que temos relatórios de segmento da trajetória e podemos tirar os indicadores em relação à aprovação, à reprovação dos estudantes que saem por questões de mobilidade e daqueles que são reprovados, mas que o sistema educacional já identificou como população em vulnerabilidade e que já podemos localizá-los, sabemos onde estão e sabemos em que grau eles encontram sua dificuldade. E depois, esses são os desafios que temos dentro do departamento, que precisa ser empoderado a cada momento. O sistema de alerta vai levando a novos desenvolvimentos para poder fazer um processo de levar aos centros educacionais e distritos para fazer um relatório de como vai o avanço da presença, do aproveitamento e das condições de vulnerabilidade que afetam nossos estudantes. Esse é o processo que temos durante o ano escolar, ano a ano, e agora estamos em um processo que estamos buscando fortalecer as competências dessas equipes departamentais para que possamos trazer a descentralização e fazer essas medidas de proteção da trajetória educacional das nossas crianças. Muito obrigada, Eve, pela sua apresentação. É muito interessante todo o trabalho que estão fazendo já há muitos anos, porque embora você tenha mencionado a pandemia como um disparador desse sistema, sabemos que estão trabalhando, inclusive já antes disso, do contexto da pandemia. Então, tudo que já tinham avançado, vocês puderam capitalizar para poder fortalecer esses sistemas de informação. E da sua apresentação, eu fico com a ideia de que, para acionar tudo isso, houve uma decisão política muito importante para que esse sistema funcione e de uma forma tão intersetorial, para organizar todas essas diferentes respostas e etapas, para acionar as políticas e intervenções que dão apoio aos estudantes. Muito bem, vamos passar agora para o Nicolás, com a última apresentação. Nicolás, olá, estão me ouvindo? Ouvimos perfeitamente. Muito obrigado pelo convite e o espaço para apresentarmos a nossa experiência. Vamos fazer uma apresentação sobre o Observatório de Trajetórias Educacionais. Vou fazer uma apresentação sobre os antecedentes dessa iniciativa, o alcance que temos para o desenvolvimento dessa estratégia, o produto tangível que temos, que é um observatório de trajetórias. Vamos passar rapidamente pelo observatório em si e vamos apresentar alguns conteúdos que temos em termos dos principais indicadores que podemos calcular a partir disso. A primeira coisa é fazer uma relação de que, historicamente, na Colômbia, tivemos indicadores e sistemas de informação que permitiram realizar segmentos de forma diferenciada por cada população. Temos um listado de 7 sistemas de informação que foram criados de forma independente por diferentes entidades do governo, mas que em algum momento tomou-se a iniciativa de
de aumentar a interoperabilidade dessa informação, porque antes não era possível juntar essas informações para ter um resultado agregado e fazer uma análise transversal da educação, da situação educacional no país. Então, toma-se a determinação de fazer um aproveitamento da informação no Vice-Ministério da Educação Pré-Escolar Básica e Média e o Vice-Ministério da Educação Superior para fazer uma medição ano a ano de alguns indicadores de trânsito entre os diferentes níveis educacionais da trajetória dos estudantes. Daí em diante, trabalhou-se como ponto de partida algumas experiências internacionais sobre revisão bibliográfica, literatura, e tivemos resultados bem positivos na medição desse tipo de cenários, e algumas experiências internamente dentro do Ministério da Educação, de forma que, ao juntar essas duas fontes de informação, constituiu-se o Observatório de Trajetórias Educacionais. Um tema importante é a deserção, particularmente, da população em diferentes condições, e aqui se usa como antecedente a necessidade de entender os fatores associados à situação de deserção da população e entender qual é o risco dessa população que tem um conjunto de características específicas de acordo com as particularidades que temos em termos geográficos, culturais, sociais, das problemáticas sociais que nos atingem, e assim implementar estratégias em matéria de políticas públicas que permita minimizar os riscos associados. E, por fim, o resultado disso é constituir um insumo para a definição de políticas públicas, para afiançar um pouco mais de forma específica para cada população, de forma focalizada e diretamente de acordo com cada condição em particular. Assim, foi constituída uma fonte de informação estatística sobre o conjunto de pessoas que ingressam no sistema educacional e a forma como fazem o trânsito entre os diferentes níveis, de forma que começamos a medição na primeira infância até a chegada da população no mercado de trabalho. Daí em diante, se constituiu um conjunto de indicadores, que são 28 indicadores, em 4 grandes temáticas, para ter um contexto de como medir a situação em cada uma delas. A primeira é falar sobre o atendimento integral da primeira infância, o segundo é a permanência e trânsito na educação básica e média e passagem para a educação superior. Falamos também da permanência e término da educação superior. E, por último, a conquista educacional. Aqui é importante destacar o uso de diferentes fontes de informação. Não temos uma única fonte do Ministério da Educação. Nesse caso, fazemos uso de fontes de informação oficiais do Departamento de Estatística, como as pesquisas de domicílio, para complementar as informações, já que não podemos usar só as informações primárias. Então, misturando essas diferentes fontes de informação, constituímos o Observatório de Trajetórias Escolares, Educacionais. Então, nesse caso, a estrutura do portal, nós estamos vendo aqui o link onde vocês podem entrar para conhecer, mas esse é um resumo. São 4 grandes elementos. Um é o painel de controle, que permite fazer análise de alguns indicadores específicos, como trânsito, repetência, deserção, progresso na trajetória, conquista educacional, e quais são as características da população e dos matriculados ano a ano. Temos também um sistema de consulta dos indicadores para visualizar os 28 indicadores, que pode ser feito de forma interativa, tudo isso feito através de ferramentas tecnológicas, nesse caso Power BI, que permite dinamismo, interação de acordo com as necessidades de cada consulta e cada pesquisa, cada uso por parte dos usuários dessa ferramenta. E temos um conjunto de publicações, documentos conceituais e metodológicos, alguns boletins estatísticos, temáticos, e uma caracterização das condições territoriais das entidades territoriais que conformam o sistema educacional na Colômbia.
E, por último, experiências no nível nacional e internacional, compiladas como um exercício de revisão inicial, que eu mencionei alguns instantes atrás. Falando um pouco mais de números, primeiro, é importante dizer que há um pequeno atraso na informação. A nossa informação está com o grupo de 2022, daqui a algumas semanas vai chegar a informação do número de 2023. As informações que temos, por enquanto, informações só preliminares de 2023, mas daqui a algumas semanas já vamos ter a atualização de 2015 até 2023. Então, por enquanto, vamos falar de informação de 8 anos, de 2015 a 2022, e o resultado importante que nos deu essa medição é que 78,6% das crianças estão atendidas nos diferentes serviços de primeira infância e fizeram 78,6% das crianças que passaram pelo serviço de primeira infância chegaram a uma educação formal, oficial ou não oficial, ou seja, 3 de cada 4 crianças. Nesse mesmo ano, quase 9 de cada 10 estudantes, 87,8%, estão matriculados, fizeram 1 ou mais anos de educação infantil e 87,9% dos matriculados passam imediatamente para a educação primária. Vemos que 69% dos estudantes que cursam primeiro, sexto ou 10º grau têm matrícula oportuna. Isso, falamos desses que são o início de cada ciclo, e para isso estamos medindo a trajetória em cada ciclo. E esse número diminuiu mais no primeiro, ele diminui, são 80,1 no primeiro grau e 62,9 no 10º. Em cada uma desses grupos que analisamos, vemos um comportamento constante. Temos os números aqui de deserção interanual, que estava em 6%, agora está em 5%, e a taxa de abandono reduziu pela metade, de 4,14, 7 anos atrás, agora está em 2,24. Em termos de trajetórias, eu fiz alguns gráficos que permitem resumir a situação e percebemos que, fazendo uma análise do primeiro grupo, que foi de 2015, dissemos que em 2015 havia uma matrícula de mais ou menos 8,7 milhões de estudantes e para 2022 permanecem no sistema educacional 17%. Essa é uma cifra que poderia ser crítica, mas ao analisá-la de forma complementar, temos que analisar os diferentes estados. Então, as barras verdes são os estudantes com progresso normal, e que correspondência à idade ano, de acordo com o Ministério da Educação. Os estudantes com atraso educacional, por alguma particularidade associada, que não têm um progresso adequado. Os estudantes que já se formaram, que estão em amarelo, e temos estudantes não ativos, aqueles que deserdaram ou que não estão no sistema de alguma forma. Então, nesse caso, vemos uma estratégia em forma de escada que vai aumentando o número de estudantes formados. Na parte amarela vai ser digamos que esse é o primeiro grupo. 7 anos depois, mais ou menos metade dos estudantes já terminaram a escola, e vemos que, ao contrário, a questão dos estudantes não ativos passou de 6% para 17%. Então, uma questão acumulativa, não é que vai crescendo todos os anos, mas que vai se acumulando todos os anos. Então, numa análise transversal, de acordo com o primeiro grupo, esse número aumenta porque é acumulativo. Em termos da sobrevivência escolar, temos uma sobrevivência em média de 92%, ou seja, que 9 em cada 10 estudantes permanecem de forma contínua dentro do sistema educacional ao longo dos anos, um número que diminuiu, mas não tem um significado estatístico, tem sido constante ao longo do tempo.
falando um pouco mais da parte do trânsito à educação superior, vemos que 4 de cada 10 estudantes de primária de ensino médio passam diretamente para a educação superior. Também vemos que 75% dos recém-formados na educação superior entra para o Sistema Geral de Seguridade Social e que isso faz a sua concentração independente entre 1 e 2 salários mínimos. Na população de 15 e mais anos, tem, em média, 9 anos e meio de educação, e entre 15 e 24 anos, tem, em média, 10,2 anos de educação. Em termos da conquista do alcance educacional, é algo que não podemos falar de baixo alcance educacional. Alguns dos usos da informação e as lições aprendidas com esse exercício é falando sobre a informação em tempo real, é a geração de políticas públicas e estratégias como buscas ativas que podem ser implementadas através da subdireção de permanência do Ministério. Fazemos essas buscas ativas que permitem incluir essas análises adicionais para poder materializar o exercício e incluir no sistema aqueles estudantes que se retiraram do sistema. Permite também melhorar a qualidade na prestação do serviço, tanto para a educação pré-escolar como básica e média, e o Departamento de Primeira Infância utiliza para o que falamos desde o início, para essa transição, ou o trânsito que se faz entre a educação pré-escolar e a da primeira infância. Esses são os principais usos. É claro que daqui em diante surgem muitos outros usos no dia a dia, na definição de políticas públicas, mas é um exercício favorável para para essa definição e é um insumo muito valioso para os nossos usos. Ainda faltam incluir algumas fontes secundárias de informação, fazer outros segmentos em outros níveis, harmonizar a questão dos registros únicos para otimizar os cruzamentos de informação das diferentes fontes e evoluir em termos tecnológicos com outras plataformas e outras ferramentas que sejam mais eficientes para gerir essa informação. Termino, então, a minha apresentação. Muito obrigada pelo espaço e continuamos aqui. Obrigada a você, Nicolás, por compartilhar a experiência da Colômbia. Parece super valiosa a integração dessa informação e como vocês disponibilizam de acordo com diferentes funcionalidades, diferentes usuários, e a riqueza desse segmento ao longo de toda a trajetória educacional até a entrada no mercado de trabalho. Muito valioso. Então, agradecemos muito por compartilhar. Agora temos uma última apresentação, antes de chegar no espaço de perguntas, temos a apresentação da Nancy Montes. Nancy, além de ser uma pessoa muito querida por esta instituição, é formada em Sociologia pela Universidade Nacional de Buenos Aires, fez um mestrado na Flaxo, instituição na qual ela atualmente é pesquisadora no Programa de Educação, Conhecimento e Sociedade. Integra a equipe de especialistas da Organização de Estados Ibero-Americanos, com sede na Argentina, e coordena a Rede Ibero-Americana de Indicadores de Educação Superior. Fez diferentes trabalhos de consultoria para organismos internacionais, buscando, sobretudo, isso é tão valioso nela, a intersetorialidade da pesquisa com a política pública. Então, é um grande prazer apresentá-la e duplamente contente, não somente pelo evento, mas também porque estamos apresentando um trabalho que escrevemos juntas. E vamos discuti-lo agora no chat. O link do trabalho é um trabalho chamado Sistemas de Alerta Precoce, como acompanhar trajetórias escolares inclusivas. Então, passo a palavra para você, Nancy, para fazer a sua apresentação. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada pela apresentação, Fernanda. Agradeço também à comunidade por continuar sempre renovando a agenda de temas, a produção de conhecimentos em torno dessas questões específicas. Então, celebro um novo encontro esse ano. Eu queria esclarecer, em primeiro lugar,
de onde faço minhas contribuições. Perdi. Em um- E nesse trabalho recente que fizemos eu e Fernanda, olhando o desenvolvimento dos sistemas de alerta precoce, mas também na participação de mesas de fortalecimento do CIGED com colegas e do BID, de uma instituição de pesquisa e também da UEI, que busca fortalecer o que falta ainda caminhar. E também oferecer uma assistência técnica para o desenvolvimento de sistemas de alerta precoce que estamos fazendo com estados subnacionais, com financiamento. Então, a partir dessas intervenções, ouvi também as apresentações dos colegas e das colegas que trazem muita riqueza quanto aos usos, que são um dos tópicos principais que nos interessam para ver o que pode ser feito. Então, eu gostaria de organizar a apresentação pensando em compartilhar com vocês algumas tensões, alguns dilemas, algumas lacunas e alguns desafios em torno desses desenvolvimentos de sistemas nominais, em particular pensando nos sistemas de alerta precoce. Em relação às tensões, eu gostaria de destacar que temos sempre a demanda, a necessidade de, diante da oportunidade de gerar mais informação sobre as pessoas, ao mesmo tempo estabelecer uma certa responsabilidade a respeito de quais são os usos relevantes dessa informação que captamos, que sistematizamos e que disponibilizamos, porque essa informação levantada deveria ter um sentido para as políticas que são executadas, que são implementadas e para as ações que recaem sobre os sujeitos, sobre as pessoas, com o sentido de que sejam beneficiários e beneficiárias de ações para garantir o direito à educação. Então, embora todas as ferramentas permitam ter cada vez mais informação sobre as pessoas, ao mesmo tempo deveríamos resguardar quais são esses usos sobre os quais os estados, nos diferentes níveis, nacionais, subnacionais, locais, podem intervir. Sobretudo quando falamos de populações específicas ou vulnerabilizadas, para evitar vieses, discriminações no tratamento dessa informação. Em relação aos dilemas, há algumas questões mais técnicas, se quiserem, em relação ao tratamento desses dados, quando se definem nos sistemas de alerta precoce, e existe um uso de modelos preditivos ou descritivos. Tem outras produções que vêm tematizando isso, para ver se os modelos preditivos, que associam as pessoas comportamentos estimados a partir da correlação de variáveis que não necessariamente observam as trajetórias, os próprios percursos no sistema educacional e dentro dos níveis, sendo que esse modo de olhar e analisar ainda oferece muita riqueza e muita potencialidade, principalmente porque esses sistemas registram fatos concretos, acontecimentos concretos de acesso, permanência, atraso ou terminalidade. Por outro lado, outro dos dilemas é se efetivamente esses sistemas vão observar só a possibilidade ou o risco das vulnerabilidades diante do abandono, ou se vão observar também de forma completa as questões relacionadas ao acesso, à permanência e à terminalidade. No exemplo que nos traíam algumas das colegas, estava a possibilidade também de observar o que o Uruguai faz é colocar o olhar sobre o acesso. Então, o universo desses sistemas nominais é a população incompleta, não somente estudantes matriculados ou matriculadas. E outro dos exemplos que vimos é que permitem observar a transição entre os níveis e fazer o segmento dos formados, já que existe a possibilidade dentro das políticas de observar a inserção no mercado de trabalho ou em estudos superiores. Então, esses segmentos de formados, que muitas vezes são tecnologias específicas que algumas instituições assumem para saber como continuam as pessoas depois que terminam seus estudos obrigatórios, na maioria dos nossos países,
aí é uma oportunidade com esse sistema de fazer esse segmento e observar não somente questões relacionadas ao abandono, mas também à continuidade ou descontinuidade da trajetória, que, que às vezes não é abandono, mas é repetência, são baixos desempenhos escolares, ou também um problema muito grave na educação secundária, que é a não terminalidade do nível. Então, identificar ali para quem chegou nos últimos anos é também algo importante. Em relação às lacunas, destacar uma coisa que também trabalhamos com Fernanda, que é o que olhar nos diferentes níveis de usuários, usuárias. Acho que aí é uma coisa que também precisamos trabalhar para ver quais são esses relatórios, esses acessos para quem está em diferentes níveis da gestão. É, muitas vezes não tem atenção com os usos que devem ser feitos por equipes territoriais. Então, ainda é preciso desenvolver uma, uma transição de informações aí nesses setores, e a mesma coisa em relação aos usos pedagógicos por cima dos usos administrativos. Acreditamos que ali ainda há algo para se pensar e se desenvolver. Também o acesso a outros atores. Muitas vezes esses sistemas são pensados exclusivamente para equipes ministeriais e outras instituições, e acreditamos que também aí há uma possibilidade de ampliar os usos, resguardando, é claro, os dados que devem ser resguardados a outros setores, como nos dizia o colega do Uruguai, que tem relevância sobre a intervenção das pessoas, mas também no campo acadêmico, de outras organizações que possam ampliar e analisar outras perspectivas, com outros enfoques que ajudem a descrever como são as trajetórias dos estudantes ou das estudantes e quais são os nós críticos que requerem atenção. Então, acho que aí também temos que afiar os recursos para ver como disponibilizar para outros atores. Junto a isso, também como uma lacuna, eu indicaria os marcos normativos vigentes e ausentes, aqueles que ainda falta desenvolver, porque se quisermos ampliar a disponibilidade da informação, precisamos de resguardos rigorosos que ponham em consideração os direitos das pessoas em termos de proteção de dados pessoais, obviamente, mas também questões relacionadas ao acesso à informação pública que deveria estar disponível para esses outros usos que eu já mencionei. Identificaria também como lacuna a necessidade de ampliar os modos de comunicar os desenvolvimentos e temos algumas páginas web que nos mostram esses desenvolvimentos, mas são poucos os países que mostram como foi feito, o roteiro de como foi feito, ou documentos que ampliam os usos. Isso é muito necessário para que outros países e outros estados subnacionais vejam como alguns governos possam imitar alguns desses desenvolvimentos, porque estamos num contexto incipiente. Por último, alguns desafios, eu quero falar de forma bem concisa, mas não quero deixar de trazer alguns desafios na agenda para continuarmos conversando e debatendo. As capacidades do Estado, que devem ser reforçadas e ampliadas, para que todas essas ferramentas, recursos e usos possam ser disponibilizadas em aspectos tecnológicos, analíticos, a efetividade dessas ferramentas não somente na possibilidade de ampliar seus repositórios e seus usos, mas também na, na reforma das políticas. Alguns gráficos mostraram melhorias na retenção, na terminalidade, no acesso, e há uma pergunta em relação a quanto essas ferramentas colaboram para isso, ao permitir informação mais oportuna. Falando de oportunidade, a questão da temporalidade, isso o Alejandro também já falou na introdução, que é uma pergunta sobre em que momento que usuários devem acessar que tipo de informação, no começo do ano, na metade ou no final, e para fazer que tipo de segmentos. Então, para além de melhorar os diagnósticos e ter informação mais oportuna,
há uma questão para trabalhar sobre as intervenções. Que informação para que intervenção, que é o propósito principal dessas ferramentas. Muito obrigada. Muito obrigada, Nancy, pela apresentação. Acho que você consolidou muito bem todas as tensões que fomos passando no documento e convidamos a todos aqui a ler. Colocamos o link no chat e convidamos vocês a ler. Para não demorar mais e deixar espaço para o bloco de perguntas, eu vou passar a palavra para Martim Escasso, que vai coordenar esse espaço. Obrigado, Fernanda. Obrigado a todos e todas as colegas que fizeram suas apresentações. Antes de compartilhar algumas das perguntas que foram surgindo no chat, que esteve bem ativo, que é muito bom, eu gostaria de fazer eu mesmo uma pergunta para Gabriel Gomes, para também permitir que ele faça um encerramento da sua apresentação inicial, porque ele teve um problema técnico. Então, Gabriel, eu gostaria de propor que você leve 2 ou 3 minutos para compartilhar quais são, na sua perspectiva e na sua experiência com os CIAs, daqueles fatores que, de alguma forma, são chave para levar adiante uma política de integração de informação com esse nível de aprofundamento que o caso uruguaio teve. Então, quero que você compartilhe um pouquinho e depois voltamos para as perguntas do público. Gabriel, está conectado? Ah, está dizendo que tem um problema com o áudio. Ah, agora sim. Bom, não sei se eu teria a oportunidade em 3 minutos para conectar um pouco com as consultas que você fez e compartilhar um pouco da apresentação que eu tinha feito. E no caso da educação média, é muito parecido ao que apresentaram os colegas, particularmente o colega da Colômbia, mas tem um caso que me parece interessante sobre os sistemas de informação, que é um modelo diagnóstico para a diminuição do analfabetismo da população adulta privada de liberdade no Uruguai, que é um caso bem particular e que sai das medições, foge às medições habituais da educação formal. Então, esse é um projeto do qual a Unesco participou, a Embaixada da Coreia também, através de sua fundação, e aquilo que tentamos medir foi o analfabetismo no cárcere, e o que pudemos identificar é que foi altíssimo. 46,5% das pessoas que estavam em situação de privação de liberdade eram analfabetos nas medições que foram realizadas. Aqui a importância dos CIAs e do sistema de informação estava basicamente, em primeiro lugar, que foi possível identificar que 74,5% das pessoas que estavam em privação de liberdade eram reincidentes. Quando a gente observa a distribuição populacional, vemos que são majoritariamente pessoas jovens e que o nível educacional máximo alcançado, no caso de 56,9% dos casos, era o primário, na educação primária. Então, de que forma foi utilizado o CIAS? A medição dos processos de integração social dessas pessoas. Foi feita uma seleção das principais políticas e programas de prestações sociais do país que rastreavam situações de vulnerabilidade, de forma que foi possível, ou buscou-se, se essa pessoa, 12 anos para trás, tinha sido parte de alguma dessas políticas, então tem uma trajetória longitudinal muito grande, e identificou-se que 81,3% tinha participado de algum desses programas.
o que significa que o Estado já tinha reconhecido e já tinha operado diante de transferência de renda nessa situação de vulnerabilidade. Foi possível observar que a quantidade de anos que, que o lar, que é uma coisa também que o CIAS permite, fazer uma trajetória longitudinal, não somente das pessoas, mas também do lar e dos membros desse lar, foi possível identificar, ou domicílio, né? Foi possível identificar que 45,9% na quantidade de anos dos homens privados de liberdade recebeu programa de transferência de renda, 45,9% não recebeu, até 2 anos, 99,7% recebeu, e 17,5% recebeu entre 2 e 5 anos e 26,9% entre 5 e 10 anos. Também buscamos ver a participação no mercado de trabalho, cruzando os dados dessas pessoas, e de 12 anos para trás, ou seja, já sabemos que a participação no mercado de trabalho é um elemento de integração social fundamental para as pessoas, através do qual se tem acesso a vários serviços, e foi possível identificar que 49,3% nunca trabalhou. Isso permite gerar um perfil das pessoas que estão em privação de liberdade e, e são analfabetas, que permite essa genealogia da integração social, tanto no mercado de trabalho como nos programas sociais, permite desenhar estratégias futuras. E agora, para terminar e fazer foco especificamente nas perguntas que o Martim me fez, quais são as chaves político-institucionais do sucesso dos sistemas de informação, nesse caso do CIAS? Acho que são várias, mas uma das fundamentais é que os sistemas de informação não são um fim em si, são um meio para a elaboração e monitoramento de políticas públicas. E isso requer uma vontade política para elaborar e monitorar os dispositivos de intervenção, senão fica somente um sistema de integração que não passa a um segundo nível de utilidade no monitoramento e elaboração e desenho de políticas públicas. Como foi mencionado anteriormente, como mencionou o colega da Colômbia, esse sistema requer uma normalização e padrões de qualidade de dados em cada organismo que nutram esse repositório, porque uma primeira etapa é um plano de fortalecimento institucional dentro dos organismos, organizando sistemas de informação em primeiro lugar, para que depois possa haver uma migração dessa informação para esse sistema maior. E uma questão que me parece fundamental é a confiança dos atores interinstitucionais sobre a confidencialidade da informação. Acho que houve uma pergunta no chat nesse sentido de um colega da Argentina. E isso realmente foi um processo gradual e é fundamental. Eu me lembro que quando estávamos nas primeiras etapas, e éramos poucos os que estávamos utilizando esse sistema, um dos mentores, que era Milton Silveira, que trabalhava no Ministério de Desenvolvimento Social, quando começamos a ampliar para diferentes organismos e instituições, começaram a chegar pessoas que não conhecíamos e precisamos colocar ordem através da normativa e do próprio sistema, com as autorizações que o sistema habilita para os diferentes acessos, porque há uma hierarquia no acesso. Então, me lembro que, para mencionar as palavras do tio do Homem-Aranha, um grande poder implica uma grande responsabilidade. Então, o acesso e o uso que é dado para esses sistemas de informação, o CIAS retém todos os usos que são feitos cada vez que a gente entra com o usuário. Quais são as buscas que são feitas? Há um sistema de monitoramento e revisão que sempre nos diziam, isso não é
Big Brother, né? Mas o que será que aconteceu com tal pessoa? Vamos ver. Não, não é para isso. Existem mecanismos de segurança e específicos e muito rigorosos para que a proteção dos dados seja central. E outra coisa que o Martin dizia é a disponibilidade de equipes para trabalhar com isso. Muitas vezes víamos que havia sistemas dessa natureza, mas por causa da limitada capacidade dentro dos diferentes setores do Estado, não havia um uso, é, não era possível dar toda a utilidade que tinha. Em um momento foi integrada até a Faculdade de Ciências Sociais para que analistas do Departamento de Sociologia tivessem acesso para a busca de padrões específicos que pudessem gerar informação para o desenho de políticas sociais, de alguma forma sanando essa ausência que tem as equipes técnicas dos diferentes setores do Estado de fazer uso desse instrumento. Então, muito obrigado, Gabriel. Peço desculpas novamente pelos problemas de conexão. Espero que tenha sido útil a apresentação. Muito obrigado, Gabriel, pela apresentação. Apenas dificuldades técnicas, mas acho que deu para fazer um percurso. Acho que você pode agora parar de compartilhar a tela. Vamos passar agora, então, para as perguntas do público. Vamos fazer uma primeira rodada. Vou convidar também Eve, Nicolás e Nancy para compartilhar suas impressões sobre duas perguntas que são, de certa forma, transversais a todas as que foram surgindo. E eu convido vocês a tomarem uma ou outra, uma só para cada um respondendo. Uma tem a ver com algo que Gabriel já disse, que tem a ver com como o país gera um marco para que essas políticas possam ser levadas adiante com as limitações que têm a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados. E a segunda tem a ver com algumas que surgiram em relação a como replicar, como implementar, quais são os desafios de políticas de implementação. Então, para sintetizar essas participações, a segunda pergunta vai ser: se vocês tivessem que escolher um ou dois fatores que foram fundamentais para levar adiante as políticas no país, se tivessem que hierarquizar ou priorizar, quais seriam de todos os que caracterizam essas políticas? Tomando essas duas perguntas, convido Eve, Nicolás e Nancy a que tomem a palavra. Não sei, consigo participar? Sim. Muito bem. Definitivamente tem um papel determinante a decisão dos tomadores de decisão no contexto da Secretaria de Educação, mas também uma decisão do país, porque o avanço, tudo que fizemos, né, em termos de população vulnerável, que pode ser identificada e que pode refletir essa população como um dado de identificação pessoal, e esse processo de atendimento personalizado, tem que haver uma decisão política que venha dos tomadores de decisão na Secretaria de Educação. Em Honduras, em 2014, foi formada uma força-tarefa, onde foram gerados orientações através de um acordo executivo para poder obrigar as instituições a gerar estratégias para atendimento e proteção dessa população. E isso no sentido de que a geração da política, da fortalecimento das políticas, mas também em relação à proteção de dados, essa é uma questão que gera muita controvérsia, porque se limita a usuários autorizados, mas há uma lei que a única coisa que nos obriga é oferecer dados estatísticos sobre alguma população e alguma informação que é
feita de maneira confidencial para melhorar a, a qualidade educacional e não colocar em risco as pessoas que nos dão essa informação. Muito obrigado, Eve. Nicolás, você tem 1 minuto para responder uma das perguntas. Acho que o mais importante é dar insumos a todos os tomadores de decisão para que tenham referência de como se comporta a população. Muitas vezes considero que um erro é considerar que um país é homogêneo em relação às suas características de população. Então, essa análise vai ajudar a esclarecer a situação. No caso da Colômbia, no Caribe, parte norte, é totalmente diferente da parte sul do país. E com isso, não podemos mostrar que o país tem um comportamento diferente se não tivermos esse olhar. Então, é importante ter esse olhar mais detalhado para poder diferenciar tudo que for gerado. Desculpe. Somado a isso, o fato de poder ter a possibilidade, no nosso caso, de ter feito uma análise nominalizada, com trajetórias, com grupos específicos, de anos específicos, ajuda a entender padrões que não vemos quando vemos cifras gerais. Por exemplo, não é a mesma coisa dizer que há 10 milhões de estudantes matriculados e no outro ano 9 milhões e pensamos, diminuiu. Mas é diferente dizer em uma região aumentou, outra região diminuiu, porque as circunstâncias são diferentes. A questão da mobilidade, que também vimos em relação à migração da população venezuelana, também nos ajuda a entender os movimentos da população e a lógica quanto a. Primeiro chegam por um lado, vão se movendo através do país, depois se localizam em um território. Isso nos dá insumos também para entender que alguns municípios ou regiões geográficas que requerem a construção de sedes educacionais, de planos de estratégias de atendimento diferentes para a população e de forma mais específica em relação a outras. Então, é uma grande virtude ter esse tipo de ferramentas que ajuda bastante no exercício da análise. Muito obrigada, Nicolás. Nancy, 1 minuto, por favor, para encerrar. Ai, que difícil, mas vou tentar. Vou tentar costurar as duas coisas, pensando nos fatores que determinariam melhores usos. Em princípio, alinhamento das políticas. Acho que se há algo que aparece priorizado nas políticas para a proteção das trajetórias nos diferentes níveis de governo, e que isso leva ao uso da informação para a intervenção, há uma possibilidade de ter melhores chances para que isso melhore. Então, os gráficos de ano que mostram algumas dificuldades deveriam permitir selecionar um conjunto de recursos para intervenção, porque é prioridade de cada nível de ensino garantir o atendimento, terminalidade e qualidade de aprendizado. Para mim, é por aí. Muito obrigado, Nancy. Muito obrigado a todos os colegas. Infelizmente, já ficamos sem tempo. Fico feliz de ver que esse espaço despertou tanto interesse, tantas perguntas, e novamente isso nos traz à mesa a relevância das temáticas relacionadas à informação, ao uso de dados e, sobretudo, o que trabalhamos hoje nesse espaço, que é o uso dos dados baseados em registros nominalizados. Sempre as tensões entre a duração dos eventos e as vontades de participar nos obrigam, de alguma forma, a não poder desprender todas as perguntas e todos os comentários das participações. Mas é por isso que existe este espaço, que é a comunidade de especialistas em dados para o planejamento educacional. Esse espaço cujo link vocês já viram aí no chat, tem como objetivo dar um enquadramento, uma referência de participação, de discussão, de intercâmbio para todas as pessoas que têm interesse em conhecer esses temas, circular material, compartilhar conhecimentos, experiências de políticas dos diferentes países da região
E por esse motivo, convido vocês, tanto os painelistas como todos os que estão assistindo a esse espaço, a fazer parte dessa comunidade, poder participar em seus espaços virtuais, ter acesso ao repositório de informação, onde tem recursos bibliográficos e materiais sobre essa temática, e poder promover, através do fórum, com essas perguntas muito importantes que foram colocadas e que não pudemos, infelizmente, responder, continuar de forma assíncrona, poder conversar com os especialistas e conhecer mais em profundidade cada uma dessas experiências que foram compartilhadas e são tão interessantes, e voltar a pôr em foco, como já dissemos, a importância das decisões nas políticas educacionais para levar adiante iniciativas como esta. Com isso, quero encerrar este espaço temático e passar a palavra a Natália Fernandes Laja, que vai nos dar algumas indicações finais. Martim, não vou levar mais do que 2 ou 3 minutos. Lamento muito pelas mãos que ficaram levantadas, mas como Martim disse, o espírito da comunidade é poder continuar não somente gerando esses diálogos assíncronos, mas que vocês também possam nos solicitar novos espaços para o debate, a reflexão e para poder construir isso conjuntamente. Esse é o espírito da nossa comunidade. Quero agradecer a Martim, Fernanda, Alejandro, Gabriel, Eve, Nicolás e Nancy por este espaço. Saibam que tivemos uma participação de 270 pessoas online. Que a comunidade de especialistas em dados para o planejamento educacional, como Martim mencionou, que foi desenvolvida junto com a Unesco Santiago, no chat vocês vão ver o link para se candidatar. É preciso se candidatar para que nós tenhamos os dados de vocês e façamos a inscrição de vocês. E aí vocês vão encontrar nesse espaço não somente eventos como este, como também compartilhamos materiais de interesse, mas o mais interessante não é o que nós compartilhamos, e sim o que vocês compartilham, porque é a forma de estarmos próximos, sabendo em que momento vocês estão com essas questões sobre dados e planejamento educacional, dados e sistemas de informação. Então, no chat, vocês vão encontrar o link para poder se inscrever. Eu já vi e reconheci muitos colegas aqui de diferentes ministérios de educação da região participando deste evento e também muitos ex-alunos dos nossos programas de formação e aqueles que ainda não forem parte da rede de especialistas e políticas educacionais. É um espaço designado para esses perfis de pessoas que há 5 anos reúne profissionais que trabalham no desenho, implementação e análise de políticas educacionais na região. Também vamos deixar no chat o link para vocês se candidatarem a esse espaço. Ambos os espaços têm um registro, uma candidatura, mas são totalmente gratuitos e ficam à disposição. E nos colocamos à disposição para que vocês aproveitem. Saibam que vocês vão ter a gravação do evento no espaço da comunidade. Vamos deixar também o link da atividade. Mas se vocês quiserem tomar uns últimos minutinhos para completar essa pesquisa sobre este evento, uma vez finalizada essa pesquisa, vocês poderão ter acesso ao certificado de participação deste evento. Se não puderem fazer agora, não tem nenhum problema, porque podem fazer isso também através do site da atividade na comunidade de dados. Mas enquanto eu termino de dizer essas coisas e tiramos uma foto, vocês poderiam completar a pesquisa, porque para nós é uma coisa muito valiosa, não somente para melhorar a nossa prática, mas também para que possamos cumprir com as necessidades e as demandas que vocês nos trazem. Então, eu disse tudo isso
para que vocês possam ir respondendo a pesquisa. E se quiserem, como sempre é habitual neste tipo de evento, eu gostaria de pedir que vocês liguem suas câmeras para que possamos tirar uma foto do grupo. Saibam que agora é diferente o mecanismo. Nós estamos mais modernos, então, para poder tirar a foto final, cada um de vocês vai ver um cartazinho na tela. Quando vocês virem que estão bem na tela, que já estão na forma que querem, apertam o OK e aí vai ser tirada a foto no momento que vocês quiserem, que cada um quiser. Temos um microfone aberto, mas tudo bem, já fiquei quieta porque estava tirando minha foto. Muito bem. Se estiverem de acordo, se estivermos todos prontos, quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês e nos encontramos na comunidade e em um próximo evento ou em qualquer um dos próximos meses. Muito obrigada a todos e todas.